Aleluia. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que trabalhar, temos que arrumar nossa casa, tem que fazer a comida, tem que lavar a roupa, tudo isso. Portanto, aí se tiver alguma irmãzinha aí que queira casar, saiba que vai ter que fazer essas coisas, tá? Papai e mamãe vão ficar lá para trás, não vão fazer mais essas coisas para você, tá? Então, tá querendo casar, que é coisa boa. Casar é bom, viu? Casar é bom, se você casar com a pessoa certa. Casar com um tropeço ou uma tropeça, vai ter que carregar esse negócio aí. Casamento começa com namoro. Geralmente no namoro, as pessoas usam máscara. A máscara costuma cair depois da lua de mel. Aí você puxa um pouquinho assim, ó. Força assim, aproveita que está dormindo, puxa um pouquinho, você vai ver que tem um outro negócio por baixo. Então tem que conhecer quem é. Se é, tem que conhecer. Não é só no shopping que você conhece, não. E também não é no motel que conhece. Conhece no dia a dia. Conhece na reação. Conhece no respeito. Respeito aos mais velhos. Respeito às famílias. Respeito aos valores. Você vai conhecer a pessoa. Porque ali resolve tudo no shopping. Um McDonald's para cá, um para lá, está tudo bem. Cada um vai para sua casa. Uma Coca-Cola resolve. Mas procure conhecer. Veja se a pessoa não der julgo desigual para você. Veja se não é julgo desigual. Veja se vocês têm uma sintonia. Procure saber. Antes de dar o segundo passo, veja se o primeiro passo está dando certo. Tá? Eu não estou usando uma palavra, metáforas para vocês poderem entender. Jesus usava dessas linguagens para ver se encaixava na cabeça daquele povo. Irmão, em nome de Jesus, você tem uma vida. Você tem aí 50 anos para viver junto com uma pessoa. 50, 60 anos, conforme o vigor de cada um. Tá? Então, irmão, em nome de Jesus, vocês vão ter filhos juntos, se Deus der para vocês filhos. Vocês vão, não adianta. Vocês vão misturar, conforme eu costumo dizer, misturou o cuspe, daí para frente, vai trocar bactéria, não tem jeito. Né? Alguém já disse que quando vive junto, parece que até a fisionomia começa a ficar um igual ao outro. Então veja aí, você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa de Deus e Deus quer que você continue sendo uma pessoa de Deus. Amém? Então, se Deus não edificar, se o Senhor não edificar, em vão trabalho que edificam. Olha, você pode ter todos os projetos bons, você é um trabalhador, isso é uma coisa boa, mas se infelizmente você não tiver o Senhor na tua vida, poderá ser tudo assim, ao final, você vai dizer, para que isso tudo? Seja abençoado, seja próspero, seja abastado, mas no Senhor. Eu conheço algumas religiões ou denominações que tenha o clientela que tiver no comércio. E simplesmente diz, agora eu vou fechar as portas aqui.
Vou cultuar a Deus. É uma coisa linda, Deus se agrada. Deus se agrada quando nós separamos tempo para Ele. Quando dedicamos tempo para Ele. Quando deixamos o nosso time, ou o nosso, não é? Eu, graças a Deus, não tenho. Meu time agora é Jesus e vocês. Vocês são jogadores do meu time. Mas se você ainda está prisioneiro a essas coisas e ainda sofre por causa disso, peça uma libertação, abstinência, né? E venha para a casa do Senhor, mesmo que seja o dia de julgo. Eu me lembro de uma bronca que eu tomei do Espírito Santo, uma vez que eu fechei a igreja por conta do jogo do Brasil, não sei quem ia jogar com não sei quem. O Espírito Santo falou assim: quem é você para fechar a minha casa? Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Alguém aqui pode dizer, alguém mais, um pouco mais modernizado aí, já talvez meio contaminado com alguns pensamentos, diz: eu não preciso da igreja. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso obedecer. Mas quem estabeleceu a igreja para ter o conhecimento não foi nenhum pastor, foi o pastor Jesus Cristo. O sumo pastor. A igreja é necessária. Pena que muitas coisas estão denegrindo a imagem da igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus vai vencer aqui nessa terra. Vai até o último dia. Ela vai ser bombardeada pelo que aconteceu, pelo que está acontecendo e pelo que vai acontecer. Mas Jesus, por fim, triunfará com a sua igreja e levará a sua igreja e apresentará ao Pai. Glória a Deus. Então, amados, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, quem está trabalhando e que a gente procura, dentro das nossas limitações, é deixar que o Espírito Santo trabalhe nessa casa. Nós costumamos e resistimos a muitas novidades que alguns podem dizer: pastor, precisa modernizar, precisa disso. A gente sabe que tem que modernizar e a gente tem essa ideia progressista, mas cuidado, que pode vir um monte de coisa atrás se arrastando. Tá? Vai deixando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então a gente tem procurado deixar do lado de fora. Às vezes até com falta de discernimento, de vez em quando ingressa alguma coisa. A gente acha estranho, daí a pouco não está mais, graças a Deus. Mas até que se consiga dizer, vamos conservar a sã doutrina, às vezes é um pouco resistente. Vamos lá de novo, vamos lá em Mateus 7, 24, por favor. Glórias a Deus. Glória a Deus. Mateus 7, 24. Até o 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Acharam aí? Show. Mateus 7, 24. Todo aquele, Jesus acabando de proferir o sermão da montanha, capítulo 5, 6 e 7. Ao encerrar esse sermão, ele fala isso.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Glórias a Deus. Pastor, como é que eu faço para ser crente? Olha, não é o único lugar, mas é um dos lugares. Leia o Sermão da Montanha inteiro e fala, isso aqui não consigo fazer. Isso aqui não é para mim. Bom, ainda precisa um pouco mais de fé. Amém? E Deus dá, Deus capacita, Deus vai amadurecer a gente de tal forma que um dia você vai falar, eu consigo não, Jesus me dá graça para fazer essas coisas aí que está falando aí. Você vai ver. Amém? Prudência. Próximo versículo, por favor. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus ele fez uma comparação. Amém? Chuva de chuva aqui não quer dizer chuva, é dificuldades, coisas que aparecem na vida no transcorrer da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. A gente, quando vai procurar emprego, a gente Maria pede, faz um currículo, né? O que é o currículo? O currículo, na verdade, mais é do que contar a vida de uma forma resumida. Ninguém quer saber de detalhes, né? Como é que fala? O recrutador lá não vai querer saber de detalhes. Mas qual é o nosso currículo diante de Deus? O que a gente tem feito, né, para a nossa casa ser uma casa edificada? Qual a nossa parte nisso? A palavra está lá. O Espírito Santo está em nós. Qual é a nossa parte? Amém? Depois, então, aí vem o 20. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Tá? Então, casa sobre areia, ela é fácil de fazer. Facinho, faz um traço assim, coloca no prumo, às vezes nem no nível, né? Quem é pedreiro aí sabe o que estou falando. Coloca no nível e taca tijolo em cima. O que vai acontecer depois de menos de um ano? Começa a rachar, porque não está edificada. A sua casa, a nossa casa, a igreja tem que estar edificada em Jesus Cristo. Edificada na palavra. Gente, palavra, por favor, leiam palavra, leiam Bíblia, leiam, irmãos, não deixe de ler Bíblia. Glória a Deus. Quando alguém te mandar alguma coisa no celular, fala assim, ó, se você é meu amigo, replica isso 10 vezes e vai te acontecer não sei o quê. Aí eu, ironicamente, falei, eu mandei para 10 pessoas, não me aconteceu nada. O que você tem a me dizer? Não entra nessas coisas, irmão, em nome de Jesus. Amém? A vontade de Deus sempre. Né? Você é o meu melhor amigo. Agora prova que você é meu melhor amigo e replica isso para tantas pessoas. Isso é conversa. E tem gente que faz, irmão, para provar que é amigo do fulano. Se você é meu amigo, se você é meu amigo, você vai ser meu amigo quando eu disser um não para você também. Se eu disser um não para você e você ficar bicudo e não sei o quê, desculpa, você não é meu amigo. Eu te dei um conselho bom e você só queria ouvir coisa boa. Então você não é meu amigo. Você pode ser um colega de chopes, um colega de cerveja, mas amigo você não é. Eu não bebo chopp, tá, irmão? Eu nem bebo cerveja, tá? Só falando para... Então vem aqui. Já leu aqui? 27. E desceu a chuva e correram, e sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu porque foi grande sua queda. Todo mundo conhece esse versículo aqui. Se não conhece, vai passar a conhecer. Glória a Deus. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Até o 5. Eu preciso poupar o tempo aqui.
Glória a Deus. Vamos lá. Sabe, porém, isso. Timóteo, olha, você é um pastor, você é uma pessoa que vai me ajudar em várias igrejas. Mas sabe de uma coisa, Timóteo? Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens e mulheres, né? Ali homens é no sentido de espécie, tá bom? Homens. Homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Ali presunçosos no sentido de orgulhosos, soberbos, blasfemos no sentido de afrontadores de Deus, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Profanos são pessoas que usam as coisas de Deus, entende, irmãos, para afrontar a Deus. É gente profana, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Meu amigo, ai amiga, ai amigo. Meu irmão, quando a palavra amiga soa assim com aquele som de cobra, toma cuidado. Ai, minha querida. Querida, cuidado. Toma cuidado. Nós temos que ter amigos, sim, irmãos. Nós somos seres sociais. Mas amigo mesmo, você sabe quem é seu amigo? Quem fica na frente de um aparecendo o pessoal atirando, né, que está acontecendo, essas violências, quem está vendo isso aparecer, quem fica na frente? A mãe põe o corpo para proteger. O pai. Estou falando de gente normal, não estou falando mãe desnaturada ou pai desregrado, não estou falando nada disso. Isso aí é uma normalidade também. Mas amigo mesmo, para onde você vai ter que correr, meu querido, minha querida irmã, é para o seu pai, para a sua mãe, para a sua família que te criou. Quando você tiver com a mão na frente e outra atrás, ninguém vai querer saber de você. Olha a história do filho pródigo, tinha tudo, não sei o que lá, não sei o que, eu não vou me estender. Foi lá, não sei o que, amigo daqui, amigo dali, não sei o que. Quando o cara estava com a mão na frente e outra atrás, ó, vai lá cuidar de porco, não quero saber de você. E quando não sei o que, aí o cara se tocou. Puxa vida, hein? Estava tudo tão bom para mim. Estava montado na bênção. Mas ele correu para o lado certo. E ele tinha um pai que o recebeu. Glória a Deus. Então, muito cuidado quando você chama alguém de amigo. E você deve ter amigos, deve se socializar assim, claro que deve. Isso é bom, saudável. Tem que ter colegas de escola, colegas de serviço, tem que ter. Tem que ter irmãos de igreja. Mas corre muita coisa. Então, não digo para você ficar desconfiando de todo mundo. Será que é? Será? Não. Você sabe que vai ter gente que vai trair você. Você sabe disso. Você sabe que você está lidando com gente falsa. Eu sei. O Espírito Santo fala, você vai ser traído. Será que Jesus não sabia que o Judas ia trair ele? Mas teve que ir até o fim, até o momento que aquela coisa ia acontecer.
Mas não vai ser surpresa. Deus vai te dar discernimento. Mas também não é isolamento, entende? Você não pode se isolar. Nós somos seres sociais. Deus nos fez seres sociais. Nós temos que amar, nós temos que ter relações sexuais, nós temos que nos alimentar, nós temos que conversar com pessoas. Mas tudo tem que ser do jeito de Deus. Se você sai do modelo de Deus, você torna-se como uma ovelha extremamente vulnerável ao lobo que está espreitando o momento da fraqueza. Você vai ser destroçado, sem misericórdia. Então, fica no modelo de Deus. Deus vai te honrar. Vou usar essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. Deus honra aqueles que o honram. A palavra me permite falar isso. Tem algum lugar dizendo que Deus honra aqueles que o honram. Está escrito em algum lugar aí da Bíblia. Glória a Deus. Amém? Esse quadro que nós lemos aqui é o que nós vivemos nos nossos dias. Mas isso não precisa vir para dentro da nossa casa. Isso não precisa fazer parte da nossa vida. Nós podemos viver no meio dessas coisas todas. Podemos até identificar pessoas que têm essas atitudes. Mas nós não vamos ser um deles. Entende? E diga para sua casa, nem os meus filhos serão. Você que se levantou agora como representante espiritual da sua casa, como sacerdote ou sacerdotisa da tua casa, talvez o seu marido não seja crente, mas você é a sacerdotisa que Deus levantou. Então, diga, a minha casa vai ser uma casa de bênção. Glória a Deus. Amém, irmãos? Olha aqui alguns. Tem lá o 1 Timóteo 4:1, que é praticamente o mesmo sentido. Mas eu não, por falta de tempo, nós vamos abreviando aqui. Alguns inimigos são o materialismo. Ou seja, criança não precisa de presente para parar de chorar. Criança precisa de instrução. Nós habituamos as crianças. Você para de chorar. E nós vamos comer um lanche ali. Vou te dar um sorvete. Não. Estamos habituando mal as nossas crianças. Eles vão crescer achando que vai ser assim, que vamos resolver as coisas no grito. Vamos resolver as coisas de uma maneira chantajosa. Não é assim que se resolve as coisas. As coisas se resolvem na instrução. Instrui a tua criança no caminho que deve andar. E ainda quando se tornar velho, não se desviará dele. Corrija o teu filho. Corrija a tua filha. Onde correção aqui não significa espancamento. Correção, muitas vezes, uma palavra tem mais poder de penetração do que um tapa ou uma vara. Às vezes ela vai mais fundo. E às vezes a criança acha, já apanhei, já paguei a minha dívida. A minha pena já foi cumprida. Agora posso fazer outra coisa. Isso realmente acontece. Enquanto que a palavra não, a palavra ela permanece. Então a correção, a disciplina, não necessariamente ela é caracterizada por espancamento. Tá? Quer que eu fale mais? Ativismo. Atividade. Né?
Superatividade. Seus filhos, sua mulher, seu esposo precisa da sua companhia. O trabalho precisa, sem ganhar dinheiro? Tem. Mas o seu filho, a sua filha, precisa da sua presença. Tem um homem em casa. Tenho mãe em casa. Tenho com quem contar. Segurança. Aqui não vou entrar no mérito de quem trabalha ou quem não deixa de trabalhar. Não é isso que eu tenho a dizer. Às vezes, com certeza, o trabalho, nos dias de hoje, está exigindo. Mas vai chegar um momento que você tem que mostrar, eu estou presente aqui. Tem uma hora que você tem que mostrar que você é o cabeça da casa. Vou na minha casa, tem aquele velho carrancudo, ou aquele cara sério. Ele me transmite, no mínimo, duas coisas. Segurança. Ou ela, no caso, na ausência, na falta do homem. Quando falo homem, eu estou falando homem mesmo. Não homem com pênis. Homem. Caráter. Firmeza. Toma seu lugar. Vai lutar, vai dar os seus pulos. Vai buscar. E tenha a sua atividade dentro de casa. Mostre sua presença. De alguma maneira. Compartilhe. Se for o caso, tire o celular do seu filho e fale, agora é hora de brincar com o papai. Agora é hora de brincar com a mamãe. Você tem que estar presente. Porque o mundo está roubando os nossos filhos. Eles estão vindo um monte de babacas por aí. Eu não sei como é que consegue ouvir por horas e horas e horas a fio umas babaquices que não tem nada a ver. Quando você olha para o seu filho, você vai achar ele estranho. Seu filho olha para você e acha o pai estranho. Então, irmão, em nome de Jesus, esteja presente. Não permita que essa criança que está no seu colo, entende? Um dia ela vai te pedir um celular, que todas as crianças têm um celular. Se ela não tiver um celular, ela vai ficar com trauma. Aguente até onde você puder. Não permita que entre internet. Se você quiser, assista a sua filha, o que ela está assistindo, o que está ingressando na cabeça dela. Falta de comunicação dentro de casa. Comunicação tem que ser aberta, tem que ser honesta, tem que ser mútua, tem que ser compartilhada. Tem crise de finanças. Uma criança com certeza não vai entender, mas tem uns garotinhos, umas garotinhas aí que querem andar em cima do salto. Falou, filhinha, a coisa não é bem fácil assim não, como você está pensando. A coisa é assim, papai ganha isso, mamãe ganha isso, e nós temos essas prestações. Não dá para a gente comprar aquele salto alto para você. Não dá para nós ir no McDonald's e deixar R$80. Ela, papai ganha R$2.000. E nós temos que pagar uma conta de água aqui de R$200, que ultimamente a conta de água está muito cara. E a conta de luz? Breve no chuveiro aí. Entende? Essas coisas são coisas que você tem que estar presente. E não é terceirizando, não é pagando, vai lá uma babá. A babá vai fazer o trabalho dela, você precisa fazer o seu. Mas vai ter uma hora que quem tem que passar valores, meu irmão, minha irmã, é você.
Você vai ter que passar valores de honestidade, valores de integridade, lealdade para os seus filhos, de presença, de respeito, respeito às instituições, respeito ao governo. Essa molecada que está cheirando a fralda vai protestar. Vai protestar o quê, garoto? Você nem sabe quanto custa 1 quilo de feijão. Vai lá protestar, quando acaba de protestar, um monte de garrafa PET jogada. Vai protestar o quê? Vai lá limpar primeiro lá o que você acabou de sujar, garoto. Vai arrumar seu quarto. Aprende primeiro a ser gente para depois protestar. Vai entrar na onda, vamos reunir. Tá bom, vamos. Precisa mudar? Vamos mudar, né? Vamos lá. Mas espera aí. Primeiro, a gente tem que saber o valor que tem as coisas. O valor que tem a família. O valor que tem seu pai. O valor que tem a sua mãe. Nunca tenha vergonha da sua mãe. Porque é ela que te pariu, ela que te segurou 9 meses, se é que quando chegou no 7º mês você começou a fazer a sua mãe ficar inchada que nem uma pipa. Dá valor ao que é mais importante. Só uma breve história, só para descontrair. Um rei chegou, o seu servo, e entregou para ele uma caixinha, e falou para ele: olha, você vai até o rei tal, e você leva esse envelope, nossa caixinha que tem algo aí que eu quero que ele leia. Mas cuida do mais importante. E deu para ele um cavalo, e ele saiu todo tropé, e foi correndo, correu. O cavalo estava extenuado, ele falou: não, o rei mandou, disse que é importante, então eu vou. E forçando o cavalo, quando chegou um certo momento, o cavalo desabou exaustivamente, e de tão exausto que era, ele abandonou o cavalo lá para trás. E fez o resto do percurso a pé. Estava montado no cavalo. O cavalo é companheiro da viagem. Conseguiu entregar a caixinha com um escrito lá dentro. E o rei escreveu assim: potentíssimo rei não sei das quantas, eu te presenteio com este cavalo. Um presente do nosso reino para o seu reino. O melhor cavalo do nosso reino estou entregando e dando de presente para você. Tem gente que é companheiro, irmãos. A gente não dá valor. O cavalo era o companheiro nessa jornada. Então, temos que tratar. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa historinha é para contar para as crianças também, viu? Na beira da cama, antes de dormir. E conta também a moral da história. Olha aí. Tem algumas coisas que destroem o casamento, um lar. Gostaria porque não estão nas posições certas. Estão fora de lugar. A carroça na frente do burro. Já viu? Já viu um negócio desse? Já viu muitas vezes, né? Dá uma confusão. Então vai lá em Colossenses 3:18. O trecho é muito longo. Eu não sei se eu vou conseguir ler o texto todo.
18. Vamos ler 3:18, mas é interessante. Colossenses 3:18. Puxa vida, a hora está indo, né? A hora está indo. 3:18 para frente. Vai dar para ler. Então, olha, preste atenção, eu vou ler rápido aqui. São temas que provavelmente vocês já leram, pastores já falaram sobre isso, e alguns leram e acharam, talvez contaminados por alguns valores que são espalhados. Diz assim: vós mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Aqui. Vós maridos, ficou bem aqui? Eu posso pedir um amém aqui ou não? Não, para os homens não. Ficou resistir. Vamos de novo, vai. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Quem está falando? É o pastor ou é a palavra? Ah, bom, tá bom. Então, vós mulheres estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Bom, eu quero escutar o amém. Agora vai dar uma piorada. Vós maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Opa, não. Não escutei. Não escutei graves. Só eu escutei os agudos antes. Agora eu quero escutar os graves. Vai. Eu vou ler de novo, hein? Vamos ver. Vai. Vamos lá, hein? Vamos lá. A palavra é transformadora, hein? A palavra tem capacidade de transformar, hein? Olha lá. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Posso escutar um amém? Olha. Tem mulher que precisava escutar isso, hein? Olha só, hein? Mulher precisa falar, meu marido falou amém. Amém quer dizer assim seja. Se você não sabe, fique sabendo que você falou que assim seja igual a palavra. Agora, quem tem muito filho aqui? Tem muito filho? Tem? Tem muito filho aqui? Tem eu. Eu sou filho também. Tem filho aqui? Tem. Tem? Levanta a mão que eu quero saber quantos filhos tem aqui. Ninguém é filho. Tem alguns que não são filhos, é isso? Como é que você chegou aqui? Filho e filha, vai. Por aqui as mulheres não podem. A ver, seu pai não está presente, já, né? Passou. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Cadê o amém dos filhos? Ah, bom. Vós pais, tem pais aqui também, né? Com certeza. Pais, quando fala pais, está falando mães aqui, tá? Não está falando pais no sentido de masculino. Quando se dirige a pais, quer dizer mães também. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Não irritar. Não irritar. Quantos filhos gostaria de ouvir isso daqui para não ser irritado? Vamos ver quantos filhos aqui para não ser irritado. Você gostaria de não ser irritado pelo seu pai? Todo mundo aqui, não é verdade? Então vamos ouvir um amém dos pais aqui, ó. Vós pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo.
Sabe o que significa isso, não perca o ânimo? Que às vezes o pai é tão chato, mas tão chato, que, que o filho tem um projeto de vida e vai lá e irrita. Desanima. Tá? Filho tem que brincar. Falando agora de filho pequeno. Filho tem que brincar. Filho tem que ter os amigos dele, mas você tem que vigiar. Às vezes o teu olhar não tem que ser muito com o teu filho. Porque você conhece ele, você está ali dentro de casa. Você sabe como que é. O teu olhar tem que ser também para os amigos do teu filho. Ali pode ter um traficante. Ah, mas o menino é tão bonzinho. Pois bem, é desses bonzinhos que tem que tomar cuidado. Tá? Então, observe que brincadeiras que fazem. Cuidado. Agora tem aí dizendo, ó, a gente nasce sem definição de sexo, viu? Depois de uns anos, você vai descobrir se você é hominho ou mulherzinha. É a tal da definição de gênero, aí, negócio que tá pintando por aí. Você precisa estar presente. Você tem que ensinar seu filho, sua filha, para que não mexam com ele. Porque, olha, se você não tomar cuidado, ele vai estar sendo pedofiliado. Vai. Chega um momento que os hormônios do teu filho e da tua filha começam a borbulhar. É inevitável. Aí aparece um nhen. Ele acha, é com esse que eu vou ser feliz. Aí ela embarca aquilo lá. A maior furada que uma pessoa pode fazer é não ouvir e sair em rebeldia da casa dos seus pais, fugido ou enganando. Maior barco furado, é furado, não tem fundo. Quando entra, já afunda de vez. Não conheço nenhum caso desses anos de ministério que tenha dado certo alguém que fugiu com o namorado ou com a namorada ou o que for. Não tenho visto, não me lembro de ninguém. Então, você vai irritar seu filho, sim, para educar, para ensinar ele a ir para a escola. Está na hora de ir na escola. Vai irritar ele? Vai, mas esse é por uma boa causa. Tá? Procure saber de Deus uma maneira de não irritar seus filhos, para que eles não percam o ânimo. Entende? Eles vão ter que ter a vida deles. Eles vão ser adultos, vão ser profissionais, você tem que encaminhá-los de alguma maneira. Tá? Amém? Aleluia. Vou ficar por aqui, eu ia ler um pouquinho mais para baixo aqui, mas não vou. Vou ficar só aqui no versículo 21. Glórias a Deus. Eu tenho outros textos para ler, mas o tempo aqui não me ajuda. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir a irmã Leia. Irmã Leia está presente? Ali em cima. Irmã Leia e outras irmãs que possam auxiliar. Eu pedi para a irmã Leia dar uma instrução para as meninas. Então, as meninas assim, assim, de uma idade aí dos seus 5 anos aí para cima, 5, 6, ou 8 anos, sei lá, até uns 8, 9 anos, se for o caso, que me procurem, procurem não, gostaria que alguém me conduzisse para a irmã Leia, que já passei para ela e passar umas instruções. Pedir. Tá, eu vou pedir para que
uma irmã que me ajude, irmã da casa me ajude a conduzir essas meninas até lá em cima. Pode ser? Pode ser você, Sofia. Pode ir, Sofia. Viu? Se a tua pergunta é essa, pode ir. Tá? Quem vai? Débora, Maleia. Olha, olha a Maleia aqui, ó. Ela está aqui. Arruma um cantinho lá para elas. Só tem ela? A gente pode... Hã? Eu pedi ao pastor Edson. Nós temos uns 8 anos, 9 anos de idade. Sobe com ela, se tiver alguém aí. Isso. Criança que já possa ter entendimento, tá? Possa ter diálogo, tá? Criança de colo não vai adiantar. É por aí, essa faixa etária, tá bom? E tá. Pedi para o pastor Edson. Tem algum menino aqui de 5, 6 anos de idade? Hã? Tem uns 9 anos? Tem aqui? Tem. Esse garoto aqui. Pastor Edson, eu gostaria que você fizesse essa parte aqui. Pode ser, pastor? Você subisse com eles lá. Vai ser uma conversinha de homem para homem. Se o seu filho voltar com tapa na orelha, é porque ele mereceu, viu? Brincadeirinha, hein? Brincadeirinha. Brincadeirinhas à parte. Hein? Isso. Muito bem. Amados, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Falar um pouquinho sobre a igreja, tá? Vou procurar ser breve, que o tempo não está me deixando me estender. Mateus capítulo 16, versículo 18. Por favor, coloque para mim aí. Também, Jesus se dirigindo aqui numa troca de diálogos com Pedro. Pedro falou, tu és uma pedrinhas, lá no original. Quer dizer, você é um tijolo. Você é um tijolo. E sobre esta, ó, olhem para cá. Sobre esta pedra, você é um tijolo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu sou a pedra angular. Quem é pedreiro sabe aí a importância que tem uma pedra angular. Talvez você não é a maneira de se construir, mas uma construção só vai começar bem se ela tiver no prumo e no nível. E a pedra angular era uma pedra que era como se fosse um esquadro. A partir daquele momento é que teria que ser edificado qualquer edifício. Jesus falou, ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Então a igreja, esta igreja, não estou falando desta denominação, a igreja do Senhor Jesus é edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que estamos fazendo aqui nesta manhã? Nós estamos lutando contra as forças espirituais.
Nós estamos dizendo que a palavra de Deus é que deve ser seguida na nossa vida. Amém? Vamos lá em Colossenses, capítulo 1. E o versículo 15. Versículo 15. Está falando de Jesus, o qual é invisível. Falei Colossenses 1,15, né? Deixa eu ler aqui, Colossenses 1,15. Eu vou ler aqui um pequeno trecho aqui. Ó, acompanhe. O qual é a imagem do Deus, está falando de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Repito, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Está falando de Jesus aqui, Filho de Deus. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Diga assim, Jesus é a cabeça. Diga assim, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Não é nenhum apóstolo, não é nenhum pastor, não é nenhum missionário, não é nenhum papa. Está bem claro isso? Jesus é o cabeça. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Ou seja, ele está acima de tudo. Preeminência que está lá em cima. Porque foi do agrado do Pai, quer dizer, uma outra pessoa, presta bem atenção. Unitaristas, presta atenção, unitaristas. Porque do Pai, quer dizer, lá de uma outra pessoa, outra, entendeu? Está aqui esse púlpito e está aquela caixa, aquilo lá é outra coisa, aqui é outra coisa, entendeu? Unitarista, entendeu? Porque do Pai, alguém agradou e desse a ele toda a plenitude, habitasse nele. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, ou seja, trouxesse para ele, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar. Olha só, perante ele, quem é ele aí? Unitaristas, presta bem atenção. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Testemunho de Jeová, presta bem atenção. Para perante ele. Quem é ele? Quem é esse ele? É o Pai. Jesus vai apresentar, então quem é que vai apresentar? É um vento, uma influência, o que é isso? Então, não caia em conversa de gente unitarista, quer dizer, deixa de lado o Pai, deixa de lado o Espírito Santo e fica só com Jesus. Jesus, sim, irmãos. Mas não deixe que alguém influencie você. Nós somos ensinados do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui. Se na verdade permanecerdes, olha aqui, presta bem atenção aí. Se na verdade,
permanecerdes. Quem é que tem que permanecer aí? Quem é? Quem é? Quem? Somos nós. Nós temos que permanecer. Tem que ter alguma coisa de nossa parte. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos fazer isso. Com o ensinamento dentro da igreja. Toda hora temos que escutar a palavra. Porque temos que escutar, não bastou uma única vez. Porque temos que manter a nossa fé, é uma manutenção, é um carro que está em andamento, ele precisa de combustível. A palavra é o combustível. Os pastores, os pregadores dentro da palavra, são pessoas usadas por Deus. Ele mesmo constituiu uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros doutores. Um é mais capacitado, um conhece mais uma coisa, outro conhece outra. E aí constituiu diáconos e constituiu evangelistas e vários ministérios, porque é um organismo, a igreja é um organismo. Nós temos que ter respeito pela igreja do Senhor. Quando você procure se disciplinar, quando você estiver na sua casa, não passe veneno para os seus filhos sobre pastor que fez isso, pastor que fez aquilo. A tal da Miriam se lascou. Eu falo, eu só falo por ele, não falo por nós? Tome lepra. Porque não soube respeitar o homem de Deus. Irmão, aqui ninguém está reivindicando nada, irmãos. Mas tem muita gente leprosa, porque não vigiou com a sua boca. Porque não vigia com a sua boca. Pastores têm as suas fraquezas, mas pastores precisam de oração. Glórias a Deus. Vou me estender muito nisso, parece que eu estou me defendendo aqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes. Estou escrevendo para quem? Estou escrevendo para os colossenses. Estou escrevendo para a igreja de Colossos, dizendo para ele, olha, vocês precisam permanecer. Vocês não podem se mover. Na esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Eu também uma vez fui ministrado. Eu também andava uma vez longe do Senhor. Eu me encaixo perfeitamente naquele hino 15. Longe do Senhor andava. Glória a Deus. Amados, então a igreja é o lugar que você pode contar. Às vezes você liga e você não pergunta se pode. Você está com uma pedra no sapato, se for alguma coisa que está te incomodando, você liga. Não importa se o pastor está descansando, se o pastor está com fome, está na hora do almoço, você liga e ali tem um servo de Deus. Ele tem uma serva de Deus. Tem uma mulher de Deus. Porque a igreja deve ser constituída de servos. Não pessoas que só não me toque. Às vezes pessoas falam para a gente coisas que elas não estão aguentando ficar sozinhas, e é para guardar segredo. Guarde segredo. Ore. Apresente aquela irmã, aquele irmão. Não ponha na rede social a vida dos outros. Jamais faça isso. E não precisa de rede social. Conheço um animal chamado camaleão. Ele é bem propício para essa coisa que eu vou falar. O camaleão muda de cor conforme a situação. Se fosse falar assim, falou, fulano
Quer dizer, o fulano não é autêntico, não é essa cor que eu estou vendo, não, daqui a pouco eu mudo de cor. E tem outra coisa que o camaleão faz, ele tem uma língua mortífera. Se ele vê ele é desse tamanho assim, o camaleão. Quem já viu sabe. E ele tem uma língua maior que ele. E se ele é um inseto, ele é tão rápido que o inseto nem tem tempo de bater a asinha, pronto, já era. Irmão, em nome de Jesus, seja autêntico. Domine a sua língua. Domine. Porque por ela a gente peca. A gente até às vezes julga, mas quando profere a sentença, ela vai ter que ser articulada, ela vai ter que ser proferida. Julgar, tá, não sei o quê. Mas quando profere a sentença, aí que é perigoso. Aí é como você pegar uma flecha e atirar. Depois que você atirar, irmão, ninguém mais pega. Ela vai pegar, ela vai fazer o estrago dela. Entende, irmão? Então, em nome de Jesus, a sua igreja, o povo que congrega com você, são pessoas de Deus, com fraquezas. São pessoas que precisam da sua misericórdia. Se você se acha tão bom, tão santo, tão douto em conhecimento, você tem a obrigação de também agregar a isso misericórdia. Amém? O apóstolo Paulo é a definição mais linda, para não dizer completa, linda, sobre o amor. E ele encerra dizendo: o amor tudo suporta. Jesus, ele tudo suportou. Nos deu exemplo. Quando os algozes espetando os negócios nos braços dele, nas mãos dele, uns dizem que foi aqui no pulso, mas não me interessa. Ficam pondo em dúvida: Jesus foi numa estaca, Jesus foi... Não interessa, não interessa. Se fosse numa estaca, eu ia crer em Jesus do mesmo jeito. Então, amados, o amor tem que estar junto com o conhecimento. Se não tiver, não presta para nada. O apóstolo Paulo falou isso. E várias outras coisas que ele falou que no tempo não está me cortando. Olha aqui. Por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 4. Aqui é Colossenses mesmo. 2, 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tem pessoas que têm um domínio, sabem articular as palavras, sabem fazer das palavras, sabem vender ideias através das palavras. São palavras persuasivas, quer ver, não tem conteúdo cristão nenhum, de pensamentos. Pessoas que querem conduzir a igreja como se fosse uma empresa. Uma igreja se recebe todo tipo de gente. Presta bem atenção. Quando você começar a ser seletivo, tem alguma coisa errada contigo. Igreja recebe gente de todas as fronteiras. Igreja é um lugar de cura. Igreja é lugar de correção, e pode ser que a correção não seja na primeira pancada, talvez precise várias vezes Deus falar e bater na mesma tecla, muitas vezes, até a pessoa cansar. Ah, então bom, agora entendeu, acordei agora. Tem pessoas que não têm o mesmo poder intelectual que você tem. Entende, irmãos? Mas isso não te torna mais privilegiado. Glórias a Deus. Se você é realmente servo,
Você é serva. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar com palavras persuasivas. Seja servo. Olha aqui. Pula aqui para o versículo número 8. Tende cuidado que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo quem? Cristo. Glórias a Deus. Rudimentos. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Você não tem que achar nada, irmãos. A palavra de Deus não é para achar nada, é para obedecer. Eu acho isso, eu acho aquilo, não tem nada que achar. E às vezes pessoas levam as suas axiologias para os livros, e pessoas se confiam mais nos livros do que confiam na palavra de Deus. Aí nós vemos exemplos de, desculpe, nossos irmãos adventistas deviam crer somente em Jesus Cristo. Deixa o Ellen White um pouquinho do lado aí. Creio em Cristo. Cristo vai salvar. Cristo vai vos livrar do peso da lei. Glória a Deus. Mas eu respeito vocês pela fé que vocês têm. São meus irmãos em Cristo também. Respeito a todos que proferem o nome de Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Mesmo que queira agregar alguma coisa, estão perdendo tempo. Não precisa. Jesus completou tudo. Estão perdendo seu tempo. Jesus completou tudo. Vai fazer o quê? Já está tudo feito, filhote. Já morreu por você. Não se mata cachorro morto, já está morto. Jesus morreu por nós. Não precisa de obras. As obras, elas vêm porque Jesus nos salvou. Porque nos deu o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Fez de nós habitação do Espírito Santo. Fez de nós templo do Espírito Santo. Glórias a Deus. Leiam, estudem. Apóstolo Paulo lê, persiste em ler, mas retém o que é bom. Filtra. Leia. É bom ler. Aumenta a capacidade de raciocínio. Aumenta o conhecimento. Acredito que uma pessoa analfabeta, ela é como uma pessoa cega. Ler é muito bom. Ler até pensamentos de outras pessoas, mas filtre. Mas aqueles pensamentos não podem dominar a plenitude do Evangelho na nossa vida. As palavras de Jesus têm que soar mais forte. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos aqui no Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Obedecei aos vossos pastores. Você não está, como alguns costumam dizer, eu não vou obedecer a um comedor de feijão. Tem que tem essa vamos dizer, essa ousadia, essa afronta. Irmãos, quem levanta os pastores é o próprio Senhor. E você vai saber se o fulano é ou não é pastor pelos seus frutos. Você vai ver, não é quando fala, fulano, você é pastor. Se tiver um chamado de Deus para aquilo. Tiver chamado de Deus, Deus vai pôr a capa em você e você vai ter que aguentar. E não é fácil.
Tem uma hora que você quer tirar a capa e dizer, Senhor, me deixa em paz. Mas a gente não pode fazer isso. Chega um momento e fala assim, ai de mim se eu deixar de pregar o evangelho. Não é que a gente não é que a gente quer, a gente é obrigado, entende? A gente é obrigado a corrigir. A gente é obrigado a sofrer a dor do outro, porque a correção é uma coisa difícil de fazer, dói na gente. Você está, às vezes, corrigindo um filho, mas aquilo dói. Quem é pai sabe disso. Então a gente... Mas seria tão bom que não precisasse corrigir ninguém. E é tão ruim, irmãos, quando a igreja perde a visão. A igreja perde visão de evangelismo. A igreja perde a visão de aprendizado. A igreja perde a visão de adoração a Deus. A igreja perde a visão de comunhão. A igreja perde a visão do perdão mútuo. A igreja perde essa visão, irmãos. Irmãos, que coisa que está acontecendo com a igreja, de uma forma geral. A igreja perdeu a visão, agora a igreja virou vamos dizer, um consórcio de acionários. Eu vou dar a minha parte e Deus vai fazer a parte dele, como se fosse um grande investimento. A igreja perdeu a visão. A igreja volta para a visão, volta para a santidade, igreja. Glória a Deus. Agora se cobra, fazem esses shows. E não dão mais nome de show cristão. Não dão um show evangélico. Chamam de show gospel. Que quer dizer evangélico. Olha só o que nós estamos fazendo com a igreja do Senhor Jesus. Igreja, vocês vão agora para suas congregações. Vocês vão ter possibilidade de falar para outras pessoas. Mas pelo amor de Deus, o apóstolo disse, rogo-vos, pois, irmãos, que renoveis o vosso entendimento. O entendimento que está na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Estão lá os vossos pastores e convocam reuniões de oração. Os pastores só não desistem porque Deus não permite que desistam. Os pastores convocam vigílias de oração. E se a vigília não for daquele jeito, não foi uma vigília abençoada. Não pode ser uma vigília de oração, não pode ser uma vigília de leitura da palavra, não pode ser uma vigília de intercessão pela nação. Tem que ser uma vigília para dar conforto, para dar diversão para o povo. E tem que ser um pregador. E paga-se pregadores para vir pregar nas nossas igrejas. Olha que ponto nós chegamos, irmãos. A igreja, não estou falando desta ou de A, ou de B ou de C. Não estou falando nada disso. Paga-se pessoas para virem fazer e divertir o povo de Deus. Paga-se para fazer shows. Paga-se para trazer instrumentos que soltam fumaça e soltam luzes, e pessoas têm que vir todas com roupas brilhantes, e se não for desse jeito não vai ser emocionante. Olha o que nós transformamos a igreja. A igreja é lugar de santidade. O macababachai tomandaraques. Ai, barabachu. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, vamos voltar à adoração ao Senhor. O teu desejo está na casa do Senhor. Aleluia. Deus põe no coração dos pastores a palavra que vai ser dada naquele dia. Mas cadê os ouvintes? Presta bem atenção, irmão.
Em nome de Jesus. Deus colocou no coração do pastor aquela palavra. Ele ficou falando a semana toda aquela palavra. Essa semana foi uma das semanas que Deus foi pondo uma palavra no meu coração, foi pondo, foi agregando. Eu não falei mais nem um décimo daquilo que ele foi falando. Mas esse recado eu tinha que dar à igreja. Vamos lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Olha, não tenham problema, vocês serão alimentados depois do sermão. Jesus alimentou 5.000. Então vocês não vão passar fome, tá bom? Atos 2, 42, o que diz aí? Não, é 2,42, irmão. E perseveravam onde? Dos apóstolos. Onde está a doutrina dos apóstolos? Eu estou falando dos apóstolos da Bíblia, irmãos. Não estou falando apóstolo que está por aí. Os apóstolos que estão por aí. Não vou dizer que não são, e também não dizer que faz está certo, nem que está errado. Não vou dizer nada disso. Cada um dará conta a Deus das suas coisas. Mas que apóstolos são esses? Quem são esses apóstolos? Está falando ali. São os apóstolos que andaram com Jesus. Comeram com Jesus. Dormiram no relento com Jesus. Escutaram Jesus ali. Não foi um apostolinho. Entendeu? Depois, esses apóstolos aí, nenhum deles abandonou a fé, a não ser aquele lá que tinha que ser mesmo. Olha só. Escuta aqui. Ô apóstolozinho. Apóstolo. Você não tomou surra ainda. Você não foi preso. Como é que uma pessoa sem experiência doutrinária, sem vivência, pode de repente ser apóstolo? Tem muitos que são apóstolos, sim, irmãos. Apóstolos da modernidade. Tem sim, com certeza. Faz o serviço apostólico, sim. Mas não esses apóstolos de fralda por aí que não sabem nem o que estão falando. A doutrina que tem que seguir. A doutrina que tem que seguir é a doutrina apostólica que está na Bíblia Sagrada. Eu posso ser sim um apóstolo, fazer um trabalho apostólico? Claro que posso. A Bíblia me permite que eu seja. Mas o que eu tenho que seguir é que está aqui. Eu não posso tirar e nem acrescentar. Entende? Entende o que eu estou querendo dizer para vocês? Sigam a doutrina apostólica nas igrejas de vocês. Nas congregações de vocês. Quando alguém trouxer um texto, examine. Vê se o texto não tem um pouco de vaidade ali. Não tem um pouco de marketing. Sabe o que é marketing? De vendagem. Vê se ali não tem um pouco de perspicácia para convencer você alguma coisa. Para tirar o teu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Sabia que Deus não precisa do seu dinheiro? Deus é o dono do ouro e da prata. Não precisa do seu dinheiro. Mas a sua congregação precisa. Porque ela precisa pagar aluguel. Ela tem que pagar a conta de água, conta de luz. Tem que pagar a limpeza, tem que arrumar os equipamentos, tem que comprar equipamento conforme for. E se for o caso, se expandir, abrir a congregação, dar a congregação. Entende? Você tem que ter essa visão. Então o teu dízimo
a tua oferta é bem-vinda. E não é quer dizer, o dízimo de oferta eu vou matar como é que é, os 3 bichos lá, me atrapalha o nome deles. O, 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 o devorador, o migrador e o cortador. Se você não der o dízimo, o cortador está lá, mandando ver na coisa. Eu vou dar isso porque eu quero matar o primeiro. Então faz 3 campanhas, um para matar o cortador, um para matar o migrador, outro para cortar o coisa, lá, o outro lá. E 3 vezes você tem que dar dízimo do gordo. Você o que é? Não está entendendo a palavra, não? Dá o seu dízimo com alegria para o Senhor. Dá a sua oferta com alegria para o Senhor. Visão missionária, visão de continuidade do Evangelho. O governo não vem ajudar a gente aqui, não. Glória a Deus. Entende, irmão? Não retenha o seu dízimo, não. Mostre a sua confiança. Entregue o seu dízimo na casa do Senhor. O que vão fazer? Estão fazendo isso, aquilo, outro. Entregue. Tem gente que não vai saber usar mesmo, vamos fazer o quê? Mas isso não é problema seu. Glória a Deus. Bom, encerrando aqui. Encerrando não. Mateus 12, 24. Glória a Deus. Eu pensei que eu ia até 11 e pouco. Glória a Deus. Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Pessoas que não entendem o trabalhar de Deus. Então começam por os seus conceitos. Ao pôr os seus conceitos, causam uma coisa chamada divisão. 2 visões. Você já pensou, você sabe como é que é aquela pessoa que tem olho por 2 direções, como é que chama? Como é que chama? Fala aí. Como que é? Estrábico. Ele tem que pôr o que um estrábico? Tem que colocar um óculos. E tem gente que é tão vesgo que enxerga os 2 lados. Uma deficiência que não é agradável para ninguém. O que está chegando? 2 coisas. Ou o bêbado, né? Diz que o bêbado... Como é que o bêbado disse uma vez para o guarda? O bêbado falou para o guarda. O guarda interpelou, falou: eu estou vendo 2 guardas, eu vou tapar um para ver só o senhor. Pessoa entorpecida enxerga mais de uma coisa, mas quando você tem o foco na doutrina do Senhor Jesus e sabe quem é que está operando, você não tem confusão na sua vida. Que diz aí o versículo 25? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Amém? Estou entendendo aí onde eu estou querendo chegar, mas não posso prosseguir mais devido ao tempo. Glória a Deus. Não tem que ter uma igrejinha dentro de uma igrejona. Não pode ter igrejinha disso, igrejinha daquilo e tudo dentro de uma igrejona. Estão entendendo? Então tá certo, olha. Não pode ter divisão dentro da casa do Senhor. Rotina. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Estou querendo acabar isso aqui. Tinha tanta coisa para falar.
2:4. O que diz aí? O que aconteceu? Por que as coisas começaram a acontecer com essa igreja aí que está falando aí? Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Isso aí é a brecha. É por aí. Por aí que... Sabe o que é uma cunha? Cunha. Um pedacinho de madeira, só que tem a ponta bem fininha. E é por lá, onde você começa a abrir um grande buraco. Talhadeira. É uma ferramenta que ela devagarzinho, ela vai abrir um rombo que não vai ter mais controle. Uma rachadura num cano de água, olha o estrago que faz. Então, amados, de tal forma que a gente não pode permitir que o nosso coração seja cunhado por alguma coisa. Tá? Para quem não gosta de cunhado, eu vou explicar por quê. Porque o fulano veio não sei da onde e ele se enfiou na família. Se ele é um mala, então aí piorou. Aí tem razão de chamar, eu não aguento meu cunhado. O cara veio não sei da onde, foi lá, não conhecia a família, começou a atrapalhar o negócio. Começou a causar até uma divisão. Entende? Mas ame o seu cunhado. Ame a sua cunhada. Que é obrigação sua. Você como crente tem que aguentar o seu cunhado e tem que aguentar a sua cunhada. Aproveitar esse momento aqui para ensinar. Estou brincando com vocês? Não estou brincando, não. Eu estou dizendo que às vezes a prática é lá com seu cunhado. A prática é com a sua sogra. Escuta aqui, o seu sogro. Você foi lá, roubou o meninão da sua sogra. É. Você foi lá, roubou a meninona, a princesa. E você agora tem uma rixinha. Então, para. Para. E você, sogrinha, que estava lá achando seu meninão, ia, não sei o que, lá e chegou uma moça toda encantadora, papapá, e dominou seu filhote e levou ele embora. Então, vocês duas precisam se entender, vocês dois precisam se entender. Glória a Deus. Eu estou meio que brincando com vocês, mas passando aí umas verdades aí. Amém? Glórias a Deus. Então é o Mateus 24, já falou. Vamos aqui no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10. Três, 10. Aqui o Senhor Jesus se dirigindo a uma igreja chamada Igreja de Filadélfia. Igreja que é conhecida pelo guardar a sua palavra. Uma igreja que é conhecida porque não tem recursos. Mas olha só que o Senhor Jesus fala acerca dela. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então guarde a palavra do Senhor Deus. E o último vai aqui, ó. Tinha muita coisa, mas eu vou encerrar com esse aqui, ó. Hebreus 10:25.
Deve ser 10, 25. Não anotei aqui, mas deve ser ele. Hebreus 10, 25. Glória a Deus. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, tem os desagrejados. Eu não vou dizer que eles não sejam salvos. Não está longe de mim pensar algo desse tipo. Mas graves. E eles são como atiradores francos atiradores. Eles ficam atrás de um lugar escondido atirando nas pessoas. E não se comprometem com coisa nenhuma. Não se submetem, não são submissos a ninguém. São crentes independentes. Vou tomar ceia. Onde tem ceia hoje? Ah, tem em tal lugar. Irmão, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Tome, participe da ceia do corpo de Cristo. Vou lá. Outro mês vai em outro lugar. E assim vai levando a sua vida de crente. Pastores que podiam ser usados nas mãos de Deus. Porque um dia aconteceu alguma coisa, escorreguei na porta da igreja, porque a igreja não pôs o corrimão. Irmão, precisa acontecer muita coisa com a gente. Vai acontecer muita coisa. Motivo é o que não falta para a gente ir embora. Não der lugar para a carne, irmão. Não vai faltar motivo. Mas nós não estamos aqui para servir a carne. Nós não estamos aqui para ser agradado. Ninguém está aqui para ser agradado. Se você quer ir para um lugar para ser agradável, vai lá no boteco. Está cheio de gente de conversa fora. Só fala coisa que você quer ouvir. Aqui não é aqui. Aqui não é assim. Aqui é um lugar. Ele tem que ser um lugar agradável. A casa do Senhor tem que ser um lugar de paz. Tem que ser um lugar de reconciliação, um lugar de curas. Glórias a Deus. Aqui é um lugar que Deus está nos preparando. Deus está nos permitindo que nós saiamos daqui hoje e nos regozijemos com nossa família, com o almoço que Ele vai nos dar. Mas Ele quer nos manter. Então, irmão, em nome de Jesus, respeite a igreja que você tem. Respeite os pastores que Deus colocou. Ame, irmãos, ame seu irmão. Mesmo aquele que não é muito simpático, sabe lá qual é o problema que aquele irmão está tendo. Qual o problema que ele tem? Ele tem um problema enraizado, ele não consegue mudar a cara dele é daquele jeito, o cara é mal-humorado. O cara não é assim, não sei, eu gostaria que todo mundo fosse sorridente, mas a gente encontra pessoas e às vezes variam. Agora, se a pessoa é mal-humorada o tempo todo, precisa se curar. Porque ele vai ser ali amargo, entende? A amargura tem que tirar. Deus, a gente até se aguenta aí, vai uns 3 dias, mas depois do terceiro dia não ressuscitará. Tem que ressuscitar, irmão. Você não vai apodrecer. Tem que mudar. Você não pode ser o tempo todo mal-humorado, crônico, não pode falar nada para você, pelo amor de Deus. Amém. Deus entende situações diversas, quanta diversidade que a gente tem na vida, né? Mas, irmão, ame os seus pastores. Você não tem pastor, tem um dirigente, uma dirigente. Ame ela, coopere com o trabalho dela ou dele, quem for. Eles precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda, irmãos. Os pastores precisam de ajuda, ofereça serviço. A coisa mais chata que tem para um pastor é pedir serviço para uma pessoa de má vontade.
Coisa difícil para a gente. Então, se você vem e se oferece, o pastor, precisando aí alguma coisa, quer que eu fique lá na porta? Quer que eu veja se está faltando papel higiênico no banheiro? Mas esse serviço, quer que eu recolho o cocô do banheiro, do lixo do banheiro? Mas como falar bem claro, para gente que não entende? Se eu falo fezes, é capaz a pessoa, que chique, nem sabe o que é isso. Olha só, ofereça o seu serviço. Você sabe que o banheiro de igreja também top? E quando você chama o desentupidor, ele quer R$1.000 só para passar um negocinho lá dentro? Você sabia disso? Então alguém tem que fazer o serviço, irmão. Você vai fazer cocô lá. Desculpa eu estar falando assim meio rude, mas é que às vezes a gente precisa de ajuda, irmãos. As pessoas não estão vendo. Então, ajude. Ajude os seus pastores. Ajude os seus irmãos. Ajude aqueles que estão se esforçando. Está errado, mas vai, se junte com um jeitinho. Você vai passando conselho, vai mudando a situação. É assim que a gente conquista as pessoas. Às vezes quer falar uma verdade, joga a verdade com tudo junto, com caroço e tudo, não vai dar certo. Amém? Você, quando vai habituar uma criança a comer, você vai começar devagarzinho, pá. Daí a pouco ela está comendo uma feijoada. Entende? É assim que a gente precisa entender. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Deus nos pega tudo rebentado, tudo idólatra, adúltero, ladrão, e às vezes se achando que é o bom, de tão bom que ele é, doutor, não sei o quê. Ixi, eu falo, isso é estrume para mim, cocô. O apóstolo Paulo falou que é estrume. E Deus pegou e transformou a pessoa num servo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.